Olá pessoal, meu nome é Fabiana Ferreira, sou professora de língua portuguesa e o assunto que nós vamos abordar hoje para o blog dos concursos vai ser o assunto de crase. Interessante é que nós não vamos abordar a crase da maneira mais convencional, em que a gente costuma falar da união da preposição com o artigo. Nós vamos hoje centrar fogo em uma união diferente, que é a união da preposição com o A inicial dos pronomes demonstrativos. Quem são esses 5 pronomes demonstrativos que vão poder se juntar, se fundir, se unir com a preposição para formar esse fenômeno da crase? São os pronomes aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo. Então, pensa bem, nós não vamos utilizar a crase diante de pronome, de forma alguma. Nós vamos usar crase, esse fenômeno da crase, com a preposição a, mais o a inicial dos pronomes demonstrativos. Então, a gente precisa trabalhar também essa relação com a regência verbal e com a regência nominal. Então, assim, a gente vai visualizar de onde vem, de onde parte essa preposição que vai se somar com o A inicial desse pronome. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nessa primeira oração que a gente colocou no quadro. Então, ela diz pra gente o seguinte: nunca vi um acidente igual. Quando eu disse igual, você me perguntou de imediato, professora, igual a quê? Então, a gente sabe que todo A que sai do seu antecedente, ele é chamado de preposição. Então, será este A que há de se somar com este aquele, que nós vamos eleger para colocar aqui no nosso espaço a ser preenchido. Então, lendo a frase, o que a gente vai dizer? Nunca vi um acidente igual a aquele. E a gente se pergunta, a gramática permite a repetição do A? O A, preposição com o A inicial do aquele? Não. Ela manda que nós façamos essa fusão da preposição A com o A inicial do aquele, deixando o sinal indicativo de crase em cima do pronome, no A do pronome. Então, tudo isso vai ser igual a quê? Vai ser igual ao pronome aquele com um singelo sinal indicativo de crase. Eu costumo dizer que é um sinal inesquecível de crase. Então, preposição a mais o a inicial do meu pronome. Então, tendo o pronome demonstrativo, basta que eu analise se existe ou não a presença da preposição. Vamos ao segundo exemplo, em que nós dissemos sempre vou. Perceba que no exemplo 1, nós tínhamos a palavra igual, o nome igual, o adjetivo igual. Quando dissemos no 2, sempre vou, o vou é verbo. Que regência é essa? Regência verbal. É o relacionamento do verbo ir com o seu complemento. Quem é que vai encabeçar esse complemento? Eu escolhi para que a gente colocasse aqui o nosso pronome demonstrativo, aquela. Então, quando eu disse sempre vou, o que é que você me perguntou? Sempre vais aonde? Quem vai, vai a. Será que eu vou poder dizer sempre vou a aquela loja para comprar roupas? Não. Igualmente, a oração de cima, nós vamos ter que somar esses dois elementos, gerando um aquela com um sinal indicativo de crase. O que é esse sinal indicativo de crase em cima do pronome está me prestando de informação? Que o termo antecedente pediu uma preposição. E aqui, na realidade, existem dois As. Preposição mais o A inicial do pronome aquela. Interessante é que nesse terceiro exemplo, o caso é um pouco diferente, porque você se pergunta de onde veio a preposição. Porque o que eu quero colocar ali, naquele espaço que está antes de hora? Eu quero colocar aquela. Mas eu vou pedir para você
ler a frase inteira para ver o que essa frase significa. Então eu te disse, àquela hora, então convém que a gente até aqui coloque uma pequena vírgula para marcar a presença desse adjunto adverbial de tempo que a gente tem aqui. Àquela hora, eu estava viajando para o Rio de Janeiro. Então, aquela hora é igualzinho a quê? É igualzinho a naquela hora. Ok? O que é esse aquela hora? Adjunto adverbial de tempo. E o que a gramática diz sobre isso? Quando trabalha isso com a gente, que os adjuntos adverbiais de tempo, encabeçados por as, aquela, sempre vão receber o sinal indicativo de crase. E a gente tira a prova justamente com essa substituição que eu acabei de fazer. Quando eu te disse, àquela hora, eu estava viajando para o Rio de Janeiro, que substituí por naquela hora, eu estava viajando para o Rio de Janeiro, quem está aqui dentro do naquela? A preposição em mais o pronome aquela. Então, em é preposição, aquela é pronome. Então, significa que neste aquela que nós temos aqui, antes de hora, existe também uma preposição. E quem é essa preposição? A. Então, o que é que eu tenho? A mais aquela, que vai ser igual justamente ao nosso aquela, com sinal indicativo de crase. Isso é obrigatório, ok? Vamos para a quarta e última frase, que vai retomar um pouco o caso número 1 e o caso número 2, que são casos mais comuns de uso do sinal indicativo de crase em cima do pronome demonstrativo. Então, vamos lá. Naquela audiência, diga a verdade, mas limite-se. Quando alguém diz para você limite-se, o que você pergunta de imediato? Eu vou me limitar a quê? Então, saiu daqui do limite-se um A. E o que é este A? Preposição. Eu vou me limitar a quê? O que eu quero colocar nesse espaço? Eu quero colocar o pronome aquilo. Então, vamos ler a frase inteira. Na audiência, diga a verdade, mas limite-se àquilo que lhe perguntarem. Limite-se a aquilo, como já vimos no item 1 e no item 2. A gramática não permite a repetição. Então, a mais o a inicial do aquilo serão somados e geraremos o quê? Geraremos um aquilo com sinal indicativo de crase. Então, gente, nunca é demais lembrarmos, não importa se o aquilo é um pronome demonstrativo neutro, não importa que o aquele da questão de número 1 seja um pronome masculino, não importa que o pronome aquela seja feminino. Por que não importa? Porque eu não estou fazendo crase diante de ninguém. Eu estou fazendo crase, eu estou visualizando que o fenômeno da crase existe pela junção da preposição com o a do pronome. Então é esse a que me interessa, este aqui. O que vem depois, se é masculino, feminino, singular, plural, neutro, não importa. O que ele tem que me interessa é o a inicial, que vai se somar com o a preposição e gerar um aquele, um aquilo, um aquela com sinal indicativo de crase. Então, por hoje é só, mas na próxima a gente vai ver outros casos bem interessantes que vão abordar o uso do sinal indicativo de crase. Até breve!